De volta com o programa Opinião. Estou aqui ao lado do Álvaro, do Carlos, e a gente vai começar, até antes de entrar naquele assunto da mãe e do filho que se apaixonaram 30 anos depois, a gente vai falar sobre energia, sobre água e sobre saneamento, né? Para deixar aqui no ar. Primeiro, vamos falar sobre saneamento. Muitas vezes é cobrado, mas, no entanto, a gente não tem saneamento. A água que pagamos e agora a energia, que disse que agora é bandeira verde, já tinha tido bandeira amarela. Vocês sentiram mudança na conta de vocês? Porque a minha aumentou. Com certeza, eu sofro desses problemas assim que a gente fica olhando, por que isso, minha gente? As pessoas ficam jogando de um para outro e quando você vai ver a conta de luz, reivindica, eles ficam tentando se justificar o injustificável. Então a gente fica a mercê. Infelizmente, quando você pega o papel de luz, por exemplo, energia muito alta, a taxa alta, taxa de iluminação pública, inclusive, que está carente, que passou agora para os municípios e os municípios não estão dando conta do recado. É incrível, é um negócio que a gente fica muito triste com que o poder público faz com que o consumidor vivencie, porque realmente é um caos, podemos dizer, quando se fala, porque quem paga somos nós. E receber é horrível o tratamento que é feito por esses órgãos, tanto público como também alguns privados, porque a CELP é privada. E a energia, meu Deus do céu, e principalmente em termos de conta, né? Eu poderia dizer, doutor Álvaro, que a gente vive num país de incompetentes? Pode-se dizer isso, sim, em partes. Porque, usando a opinião dele, a questão da iluminação pública, por exemplo, foi passada para o município. E aqui em Caruaru eu já cansei de ver pessoas reclamando da falta de iluminação pública. Posso citar, por exemplo, a rua Felipe Camarão, onde à noite não tem iluminação. A iluminação é de uma churrascaria, de um supermercado que tem na via e só. Então, se não tivesse, seria uma rua escura e o perigo para a população, porque você está andando no escuro e você não está vendo se tem um buraco, se tem um assaltante. Então, além de tudo, a incompetência do alto poder vai cair em cima da população. E um fica jogando para o outro. O incrível é que a prefeitura joga para a CELP joga para a prefeitura eu acho que não se preparou devidamente para esse trabalho da iluminação pública. Além disso, o que a gente paga nas contas de luz, que tá, como você disse, vem o vermelho, o azul, agora o verde, essa bandeira aí está deixando o consumidor de forma louca, podemos dizer assim, porque do jeito que está o país, a recessão que nós estamos vivendo e ainda ter que pagar caro por isso, fica difícil. É difícil. A gente vê ali, por exemplo, em Peixinhos, a gente vê ali no Ibura, praticamente à noite tem algumas localidades que não tem iluminação nenhuma. E eu digo mais ainda, eu tenho tomado banho com um balde do lado para que possa economizar água para usar na descarga. A água é na cisterna e vem gotejando, ou seja, é uma vergonha, uma incompetência. Quando é público, é incompetente porque não quer trabalhar, é uma coisa sem vergonha. E quando é privado, ele age desse jeito porque sabe que não tem punição nesse país. Você sabe o que é incesto? É o que acontece quando parentes próximos mantêm relações sexuais. No entanto, esta prática não é considerada normal. Isso para muitas pessoas e até um pecado para certas religiões. Mas existem pessoas que não levam em consideração a existência do incesto, como o jovem britânico, o Ben Ford, e Kim West. Ela que entregou o filho para adoção e 30 anos depois o reencontrou. E desse caso, mãe e filho simplesmente se apaixonaram depois de marcado um encontro em um hotel que resultou em uma noite romântica cheia de beijos e carícias. A designer de interiores afirmou que os dois não vivem um incesto e que apenas estão aproveitando este momento único em suas vidas. Diante desse fato, eu paro aqui para pensar, como é que a justiça brasileira lidaria com um caso como esse? É um caso aí muito delicado, pois sentimentos afetivos estão envolvidos, mãe, filho que não se encontravam, 30 anos depois. E aí, doutor Álvaro? No direito brasileiro,
a questão do parentesco, você é considerado parente até o 4º grau. E essa escala é contada em ordem ascendente até o ascendente comum para poder se chegar ao descendente. No caso, do caso em tela, eles são parentes em 1º grau, mãe e filho. Além de diversos fatores biológicos, a justiça brasileira não permitiria uma união estável, um reconhecimento de união estável, um casamento, porque fere o princípio do direito, onde você não pode ter relacionamento por esse fato. Eu tenho em minha família 2 casos. Eu tenho um primo que é casado com uma prima e eles tiveram 2 filhos. E um dos seus filhos casou com a minha filha. Então, eu tenho 2 casos de casamento de primos dentro da família. E graças a Deus até agora não deu problema. Mas realmente é um fato curioso, né, Carlos? Para esse fato, eu acho que foi mera coincidência, né? Eu acho que esse casal se encontrou depois de 30 anos e viveu um romance como esse. Mas, como o doutor Álvaro falou, para a justiça brasileira seria um caso, eu acho que não teve no Brasil, não conheço, não tenho conhecimento disso aí, mas eu volto a repetir, é um negócio inusitado e coincidência até demais. Na verdade é um casal inglês e ela teve esse bebê e doou, né? Ele foi para adoção. E aí ela perdeu o contato, né? Perdeu o vínculo, passou 30 anos sem se encontrar. Quando se encontraram, não sabiam que era mãe e filho, se apaixonaram, viveram o romance e depois descobriram. Só que depois de descoberto, eles resolveram que deveriam continuar se amando porque acharam e chegaram à conclusão de que viviam um momento até preparado por Deus para aquele momento. Tem religião que não aceita, né? Eu acredito que sim, eu acho que é para se discutir, eu acho que teria que haver um debate muito forte com relação a isso, né, doutor? Com toda certeza, e dentro desse aspecto, essa questão, eles não criaram um vínculo afetivo. Existe o vínculo biológico, mas o afetivo eles não se conheciam. Então talvez por isso possa ter acontecido essa questão do encontro, dessa paixão repentina. Eu já vi casos aqui no Brasil de irmãos biológicos que foram separados do nascimento e se encontraram, se apaixonaram. E no momento do casamento existe o impedimento dentro do Código Civil, eles foram impedidos de casar justamente pelo fato de ser irmãos biológicos. Aí nesse caso eu pergunto, a lei proíbe o casamento, aí eles fazem o quê? Apenas vão viver juntos? Aí vai ser mais uma questão social. Juridicamente, eles não podem assumir qualquer tipo de relação, casamento, então união estável, porque não se enquadram, existe um impedimento. Eles vão se enquadrar numa hipótese de impedimento para que essa relação seja legal. Nesse caso, então, há já no início do ato uma separação total de bens. Porque como eles são irmãos, o que tiver no nome de cada um é de cada um, já que não tem a união estável. Na verdade, não existiria essa separação total de bens, porque juridicamente não é permitido esse tipo de relação. No caso em tela, mãe e filho, e no caso que eu citei, irmãos biológicos. Mas você concorda, Carlos? Isso é uma questão jurídica, assim, na minha opinião, não, porque quando se gostam, eu acho que o amor ele está acima de tudo. Agora que, juridicamente, infelizmente, a gente não pode discordar da justiça brasileira, das leis. Saber, né? É verdade. São coisas assim que a gente fica só de ouvir e ter esses conhecimentos que a gente vê no dia a dia, esses casos, né? É porque, na verdade, não existe a legalidade. Existe apenas o sentimento, e sentimento é uma coisa que você não pode mandar. Você não escolhe de quem gosta, de quando gosta e quando deixa de gostar, né? Terra, como se diz, coração é terra que ninguém comanda, né? Tem esse detalhe aí. Justamente. Muito bem. Presente da TV Nova para vocês irem assistir um filme lá no Centerplex. Tem aí ingresso suficiente para levar a família. Vão para lá, porque vale a pena curtir um cinema. E assim estamos concluindo mais um programa Opinião. Eu espero que o nosso trabalho esteja sendo levado de forma parcial e significativa até você, telespectador. E por que de forma parcial? Porque aqui é um programa de opinião. Nós não estamos aqui para ficar em cima do muro. Nós falamos aquilo que nós pensamos. Então, obrigado pela sua companhia. Obrigado também aos meus convidados.
Então, para saber o que está acontecendo, você pode ler ou ver naquele outro jornal, mas para formar a sua opinião e aprender, você vê aqui com a gente. Um abraço e tenham um dia abençoado. Amanhã nós voltaremos, se Deus quiser.